Olá, paz de Jesus, amor de Maria. Bom, hoje nós estamos aqui para contar um pouquinho da história de São Cristóvão, o santo que é conhecido como padroeiro e protetor dos motoristas, né, dos viajantes. E por que será que ele tem esse título? Bom, vamos lá. São Cristóvão, onde que ele nasceu, ele foi criado para ser um grande guerreiro. E tudo favorecia isso, porque ele era um homem forte, um homem grande. E quando ele cresceu, né, quando ele se tornou um adulto e quis realmente ser um guerreiro, ele disse assim: olha, eu só vou ser guerreiro se eu for ser um guerreiro a serviço do maior senhor que existir. E aí ele saiu numa jornada em busca do maior senhor que ele encontrasse para poder servir. E daí nessa estrada ele encontrou um grande rei e ele viu que as pessoas admiravam muito esse rei, que esse rei não tinha medo de nada. E daí ele passou a servir esse rei. E ele reparou que o rei era muito poderoso mesmo, mas que quando as pessoas tocavam uma determinada música que falava a palavra diabo, o rei se estremecia de medo e logo fazia o nome do pai. E daí o São Cristóvão pensou assim: uai, mas se esse rei tem medo desse tal de diabo, esse diabo deve ser mais poderoso que o rei. Não vou mais servir o rei, vou em busca desse tal de diabo porque eu vou servir ele. E daí novamente ele saiu em busca do tal do diabo que ele tinha ouvido falar. E daí, um dia, né, novamente na estrada onde ele estava à procura do novo senhor, ele encontrou alguém que se apresentou como diabo. E daí falou: olha, eu sou o diabo, eu sou o mais forte do mundo e agora você vai me servir. E daí o São Cristóvão acreditou nisso e passou a servir aquele homem. Mas um dia, em uma das caminhadas deles, eles passaram na frente de uma cruz. E quando passaram na frente da cruz, o homem que se dizia ser o diabo se estremeceu de medo diante da cruz. Então São Cristóvão pensou: mas se ele tem medo da cruz, a cruz significa algo maior do que ele. Eu vou saber o que é essa cruz. E daí decidiu que não ia mais servir o diabo. Foi saber o que era, quem que era aquele cara que tinha na cruz que fazia até o diabo estremecer. E daí ele foi em busca de conhecer quem era o cara que estava na cruz. E daí um dia ele encontrou um cara que falou para ele: olha, a cruz é a cruz de Jesus. E Jesus é o maior cara do mundo. Você tem que servir ele, você tem que ser guerreiro dele. E ele decidiu que ia ser um guerreiro de Jesus Cristo. Mas daí o cara falou para ele: olha, para você servir a Jesus Cristo, você precisa fazer jejum, oração e caridade. Daí São Cristóvão falou: não, jejum e oração eu não faço, vou fazer caridade. E daí ele foi em busca de algum serviço de caridade para fazer. Quando ele foi em busca desse serviço, aconteceu que tinha um grande rio, um rio muito forte, e as pessoas não conseguiam cruzar esse rio. E como ele era um homem muito alto e muito forte, como a gente já disse aqui, ele tinha mais facilidade de atravessar o rio. Então ele colocava as pessoas no ombro e atravessava esse rio. Ele montou um acampamento perto desse rio, passou a morar ali só para fazer caridade e de atravessar as pessoas, de levar os viajantes. Quem estava indo para algum lugar e cruzava com esse rio e não poderia atravessar, São Cristóvão auxiliava ali para atravessar e para que a pessoa concluísse a viagem. E daí um dia apareceu um menininho bem pequeno, e daí São Cristóvão pegou e colocou ele nos ombros para atravessar aquele rio. E o menininho era tão pequeno, São Cristóvão pensou: poxa, mas se ele... eu já atravessei tanta gente pesada aqui, esse menininho vai ser muito fácil atravessar. E daí ele colocou o menino no ombro, mas a cada passo que ele dava dentro do rio, parecia que o menino ia pesando mais, ia pesando mais, ia pesando mais, e foi um sacrifício para ele chegar do outro lado. Quando ele chegou e desceu o menino, ele disse assim para o menino: menino, estar com você nos meus ombros, nem que eu tivesse com o mundo todo nos meus ombros, não seria mais pesado. E o menininho respondeu: olha, você estava com o mundo e você estava com o Criador do mundo nos seus ombros, porque eu sou Jesus. Então por isso que na imagem de São Cristóvão ele está com Jesus nos ombros, porque Jesus apareceu para ele e atravessou o rio nos ombros de São Cristóvão. E daí a partir daí São Cristóvão continuou a sua missão de caridade. E por isso que ele é conhecido como protetor dos viajantes, porque ele ajudava o pessoal a atravessar aquele rio. Amém?